Aprenda a técnica do sanduíche quando você for dar feedback. Que técnica do sanduíche é essa quando a gente entrega feedback? Vamos descobrir juntos? Eu sou Alexandre Fortes, sou coach, sou palestrante e eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas técnicas, algumas ferramentas sobre gestão de pessoas, liderança e hoje sobre feedback. A técnica do sanduíche pressupõe que nós vamos separar o que a gente vai fazer ao oferecer um feedback para a nossa pessoa em 3 partes. A primeira e a terceira parte é como se fosse o pão do sanduíche. E a parte número 2 fica no meio do sanduíche. Esta técnica é muito útil, muito prática e muito elegante para a gente fornecer um feedback quando o feedback é negativo. É sobre alguma coisa que aconteceu com alguém da sua equipe ou alguém que trabalha com você em qualquer dimensão e que você precisa dizer que aquilo que aconteceu não foi legal. E para você não gerar constrangimento, para a pessoa não se fechar quando você estiver entregando para ela esse feedback, a técnica do sanduíche ajuda muito. Vamos lá. Como que a gente faz essa técnica? Então vamos lá, vamos pensando na parte 1, 2 e 3. A parte 1 e 3, o pão, e a parte 2 é o recheio, certo? É onde tem a gordura, onde a pessoa talvez vai perceber que ali é a mensagem central. Vamos lá. Antes de começar a dar o feedback efetivo sobre aquilo que não aconteceu muito bem, sobre o problema que você quer falar, você começa falando sobre uma questão positiva. Por exemplo, a pessoa fez uma atividade e essa atividade não deu o resultado esperado. Mas a pessoa é um bom profissional, já trabalha com você há muitos anos e normalmente tem bons resultados. Então comece o feedback sempre oferecendo à pessoa, certo? Esta é a parte 1, um elogio, certo? Enaltecendo algumas qualidades, enaltecendo o histórico dessa pessoa. Por exemplo, olá Joãozinho, quero falar com você agora sobre você. E aí eu vou ressaltar com o Joãozinho que ele é um excelente profissional, que ele ultimamente tem dado resultados muito positivos, que eu acredito muito do trabalho do Joãozinho e que efetivamente eu tenho percebido que ele se esforça e que ele tem crescido na sua carreira, no seu aprendizado nos últimos anos ou nos últimos tempos. Perfeito. Com isto, eu faço a primeira das 3 partes. Né? Então, assim, o técnico do sanduíche, eu começo com uma parte positiva. Eu começo fazendo com que a pessoa se abra, eu quebro a barreira, ou seja, eu gero o que a gente chama tradicionalmente de rapport. Eu crio sintonia. Uma vez que eu percebo que a sintonia se concretizou, eu vou para a segunda parte do sanduíche. É onde tem a gordura, onde tem aquela partezinha que não é tão gostosa de a gente falar, mas é a essência daquele momento, certo? E aí que eu vou falar sobre o problema. É aí que eu vou tocar na ferida. E aí depois que eu falei tudo aquilo para o Joãozinho, eu digo, e Joãozinho, eu gostaria de falar com você especialmente sobre o nosso último resultado, o nosso mês, o nosso indicador, sobre o problema que aconteceu, sobre o seu comportamento. E aí eu apresento a minha percepção para o Joãozinho sobre o problema. E eu abro esse momento para discussão, para ouvir se o Joãozinho realmente percebe, se ele entende como eu entendo que houve um problema, certo? E a gente entra para a discussão que, entre aspas, talvez seria o feedback negativo, certo? Uma vez entendido que realmente houve um fato, houve um mau comportamento, houve um resultado não esperado, um indicador não atendido, eu vou para a terceira parte do feedback, que é o encerramento. E de novo, como eu comecei com um lado positivo, enaltecendo algumas qualidades do Joãozinho, por exemplo, depois fui para a segunda parte falando sobre o fato negativo, sobre o que eu precisava dar de feedback, eu encerro com a parte 3, de novo com uma tendência positiva. Que é mais ou menos assim, eu posso dizer para o Joãozinho que acredito muito que ele vai conseguir. Eu acredito pelo histórico que ele tem, acredito pelo comprometimento que ele já apresentou e me ponho à disposição para ele poder contar comigo na próxima etapa, nos próximos desafios que ele terá enquanto estiver tentando, estiver buscando melhores resultados.
certo? Então, ao oferecer este apoio, eu posso também terminar com outro lado positivo, que é provocando o Joãozinho a encontrar uma ou mais saídas, ou seja, falamos de um problema e ao mesmo tempo que falamos desse problema, eu provoco, né, a pessoa com quem eu estou falando a encontrar, certo? Qual seria uma solução para esse problema que nós nos deparamos. Isto é habilitador, isto é motivador, porque eu deixo claro para a pessoa que percebi um fato, mas no meio deste fato eu percebo que antes dele temos uma pessoa boa, competente, com um bom histórico. E depois desse fato eu também deixo claro que esta pessoa tem potencial, que eu acredito nela e que estou disposto a trabalharmos juntos para crescer. Esta é a ideia do feedback sanduíche. Antes e depois daquele momento negativo, eu faço com que a conversa soe positiva. Isso aumenta muito a minha relação, a minha comunicação, certo? O meu rapport, a minha sintonia fina com a minha equipe. E os resultados aparecem com muita certeza. Espero que você goste destas dicas. Se você gostou, por favor, deixa seus comentários, faz mais algumas perguntas que você tenha sobre esse tema. E não esquece, me acompanhe aqui no canal, assina aí, porque vão sair muitas outras informações muito legais. Um grande abraço e até breve.